Olá pessoal, aqui é o Prof. Marco Dannenberg, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje para dar uma aulinha de História e falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de História. Para isso eu coloquei aqui duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é a História? A História é o campo de conhecimento que estuda as ações humanas dentro de um tempo e espaço. Isso é a História. Como o que aconteceu, né, dentro de um tempo e espaço relacionado às ações humanas, ok? E a segunda perguntinha que eu quero responder, e daí eu quero desenvolver melhor o raciocínio. O que a história estuda? Então, se nós sabemos primeiro que a história, né, é o que aconteceu num determinado tempo e espaço da humanidade, a segunda pergunta é pertinente. O que a história estuda? A história ela estuda os seres humanos. O objeto de estudo da história são os seres humanos, mas não são seres humanos como a biologia, como as ciências da natureza, que estudam o corpo humano, a questão biológica, essa questão da construção do corpo humano quanto organismo. A história ela estuda o ser humano, não o corpo humano. O ser humano vivendo em sociedade. Como os seres humanos viveram em sociedade em cada período da história, em cada época. Sabemos também que a história ela não pode ser dividida. A história ela vai acontecendo de forma contínua. Nós não podemos dar um pause na história e pausar e parar ela, não. O tempo não para, ele vai acontecendo, né, vai passando em sequência sem parar. Mas o que nós fizemos, né? O que nós podemos fazer? Os historiadores, que são os profissionais da área da história, eles criam convenções onde se dividem, fazem recortes da história, que nós chamamos, né, uma forma de fazer isso são as linhas do tempo, onde se recorta períodos históricos, onde se estuda especificamente o comportamento de uma sociedade num determinado período de tempo e muitas vezes durante um acontecimento histórico. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática para a resposta da segunda pergunta ali. O que ela estuda? Vamos pegar aqui a Segunda Guerra Mundial, algo que aconteceu há não muito tempo, né? E causou um impacto no mundo inteiro. Então nós temos ali, ela aconteceu entre 1939 e 1945 ali, né? Não vou dar datas precisas, mas foi dentro desse período aí, ok? Então nós podemos estudar tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos fazer um recorte histórico. Nós fizemos um recorte histórico para estudar a Segunda Guerra Mundial. É óbvio que a gente não pode chegar e começar a estudar ela aqui desse dia começou e desse dia terminou. A gente vai ter que estudar um pouquinho antes, que é o que? Os acontecimentos que aconteceram antes, né? Que foram antecessores, os motivadores. Olha que interessante estudar a história. Nós vamos estudar lá a Segunda Guerra Mundial, não vai ficar só entre aquele período que ela aconteceu de fato. Nós temos que primeiro entender os motivadores, o que aconteceu no mundo, na Europa principalmente, antes da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os motivadores? Por que a Alemanha nazista? Por que a Itália lá fascista? Por que Hitler, Mussolini se motivaram, né, a ingressar nessa guerra, entre outros, a forçar essa guerra? Então nós vamos estudar os acontecimentos antecessores, os durante e também não, acabou a guerra, acabou aqui não. E o que impactou no mundo para o futuro. Ok? Então, assim, pessoal, a história, ela estuda sempre o passado. O objeto de estudo da história é o passado, é aquilo que já aconteceu. Só que a história, ela está sendo feita agora, no aqui e agora. A história, ela acontece no presente. A história, ela não é só de guerras, de grandes períodos, de grandes dominadores, de grandes povos, não. A história, ela é de todos os seres humanos. Nós podemos estudar a história do mundo num determinado período, durante a Segunda Guerra Mundial, estou usando como exemplo aqui, mas nós também podemos estudar a história do século XX, do século agora recente, da primeira década do século XXI, dentro de uma esfera mundial, global. Podemos estudar a história do continente americano nesse período, podemos estudar, vai diminuindo, a história, afunilando, do Brasil, a história
do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, a história de Tramandaí, que é o município onde eu moro, e também pode estudar a história do bairro Zona Nova, que é onde eu moro, ou um outro bairro aqui da cidade, a Nova Tramandaí. Então, assim, a história de uma família, a história ela é muito ampla, é o comportamento humano em sociedade. Durante todos os tempos que nós temos relatos, que nós temos ou livros, ou podemos contar com o apoio de outras disciplinas como a arqueologia, através de artefatos, sociologia, a geografia, enfim. A história é o estudo do comportamento humano em um determinado período, espaço e tempo. Então ela vai ter sempre essas coisas, vai estudar como o ser humano se desenvolveu. Por exemplo, nós podemos pegar o Império Romano, o grande Império Romano. Como é que era a sociedade, como é que era a forma de governo no Império Romano? Tinha um imperador, era diferente dos nossos dias aqui, que a grande maioria dos países do mundo existem democracias, as eleições para se estabelecer os governantes, não. Naquele período era diferente, tinha um imperador, ok? Então, era uma forma de governo diferente. Nós podemos estudar daquele período a política, como funcionava a política, como funcionava o poder de defesa, como eram as leis daquele período do Império Romano, como era o poder militar, como é que era a vida daquela sociedade, quais eram as profissões das pessoas, o que eles faziam, como é que era a agropecuária, como é que eles se vestiam, como é que eram os costumes, as brincadeiras, do que eles se divertiam. Então, todas essas coisas são objetos de estudo da história. Como é que era a cultura daquele povo, a religião daquele povo. Então, isso é a história. Isso é o estudo da história. Tá bom, pessoal? Espero que essa aula aqui rapidinha, um resumo, assim, a história ela é muito ampla, mas que fique gravado para vocês então que a história não é só o que está escrito nos livros. Não é só o que está escrito nas enciclopédias, enfim, a história ela está acontecendo o tempo todo. Ela acontece no presente, nós estudamos ela no passado, e é muito importante estudar a história, porque muitas coisas que aconteceram no passado, por exemplo, erros que governos cometeram, erros que foram feitos no passado, nós podemos estudar o passado, causas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Se nós estudarmos lá e compreendermos, nós vamos entender as coisas que devem ser evitadas pelos governos, pelas populações, para que não gere uma grande guerra mundial. Também a história, o que está acontecendo hoje na história, ela vai refletir no nosso futuro amanhã. Então nós podemos, a história não estuda o futuro, mas nós estudando o que está acontecendo na sociedade já atualmente, nós podemos ter uma projeção do que pode acontecer provavelmente no futuro. Então a história ela é muito ampla, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí introdutória sobre história e até a próxima. Um abração!